pessoal, sejam bem-vindos a mais uma tarde de aula aqui. Hoje a gente vai estar estudando reforço da atividade de ontem sobre as capitanias hereditárias. A gente vai estar fazendo atividade no caderno de história, livro de gramática e o livro de caligrafia. E também a gente vai ter aí o nosso desafio de toda quinta-feira, certo? E a gente vai entender um pouquinho qual é o objetivo do nosso desafio de hoje, certo? Então, para a gente ter uma tarde bem abençoada, que ocorra tudo bem, a gente vai começar com a nossa oração, certo? Então, eu oro aqui, vocês oram aí. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. Agora que a gente já fez aí a nossa oração, a gente vai para a nossa primeira atividade da tarde. A nossa primeira atividade, ela é no livro de reforço de história, que é sobre as capitanias hereditárias, que foi o momento em que o rei de Portugal, ele dividiu o Brasil em 15 lotes de terra, e ele deu esses lotes de terra, que foram chamados de capitanias hereditárias, para 12 pessoas diferentes. E essas pessoas eram donatários, que eram as pessoas de confiança do rei, e eles tinham a obrigação de estar fazendo aquela terra prosperar, para enviar todos os frutos que eles colhessem para Portugal. Só que não deu muito certo, somente 2 capitanias elas tiveram sucesso, que foi a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco, porque elas tinham um solo fértil, então tinham o cultivo da cana-de-açúcar e também tinham a criação de gado, certo? Então a gente vê aí o motivo disso não ter dado certo, a gente entendeu um pouquinho quais são os direitos e os deveres dos donatários, quais são os documentos que ele vai receber à medida que ele aceita esse pedaço de terra. E agora a gente vai estar reforçando. Na primeira questão aí, no nosso livro de reforço, a atividade é na página 73 e página 74. Na página 73 diz assim, primeira questão. Complete as afirmativas com as palavras que estão na caravela. A gente tem a palavra herança, hereditária, 15, Brasil e capitanias. Então, a gente vai completar as frases que tem abaixo com essas 5 palavras. Na segunda questão diz assim, coloque DI para os direitos do donatário e DE para os deveres. Então, se tiver com dúvida, vai no livro de história, na página 33, que foi onde a gente fez a atividade de ontem, que tem sobre os direitos e os deveres do donatário, e responde essa atividade, essa questão aqui, certo? Aí a gente passa aí para a página 74. Diz assim, todas as capitanias fracassaram. Quais foram as que mais prosperaram? Aí vocês vão identificar quais foram as capitanias, eu já citei até aqui nesse vídeo para vocês, quais foram as que tiveram bons resultados e por quais motivos elas tiveram esses bons resultados. Quarta questão. Pinte os retângulos em que estão escritas as razões dos fracassos das capitanias. A gente tem aí 6 retângulos aí. Desses 6, 3 estão corretos. Então, vocês vão estar pintando 3 retângulozinhos aí. Quinta questão. Escreva certo ou errado. A gente tem algumas afirmativas aí, ó. Capitanias eram lotes de terra, aí vocês vão colocar certo ou errado. Capitania hereditária passavam de avô para neto. São Vicente e Pernambuco foram as únicas capitanias que prosperaram. E os indígenas ajudaram muito os donatários. Então, vocês vão estar respondendo o que é que foi acontecer e o que não aconteceu. Aí, o que é que está certo e o que é que está errado. Sexta questão. Imagine que estamos no século 16. E você foi escolhido pelo rei de Portugal para ser o capitão donatário. Que capitanias você gostaria de governar e por quê? Pinte-as no mapa abaixo e em seguida escreva a sua resposta. Você vai imaginar aí que você recebeu uma capitania hereditária. Olha que coisa boa. Então, você vai identificar qual a capitania hereditária que você gostaria de ter recebido. E por que você gostaria de ter recebido essa? Ah, porque eu gosto muito desse local. Porque
não sei. Vocês vão aí tá identificando qual o motivo de vocês terem escolhido essa capitania. Sétima questão. Você acha que ainda hoje em nosso país existem estruturas de poder que passam de pai para filho, tais como as capitanias hereditárias? Por quê? Converse com seu professor e com seus colegas e escreva abaixo. Então, a gente tem aí um momento que era para a gente estar realizando em sala de aula. Era para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então, o que é que a gente vai fazer nessa questão? Vocês vão dizer se ainda existe alguma coisa, tipo, o presidente, ele passa de pai para filho. Como é que ocorre isso? Quais são os poderes, o que é que ainda existe que passa de pai para filho, certo? Tá com dúvida do que passa de pai para filho? Procura na internet, pergunta ao pai ou à mãe, quem estiver perto de vocês fazendo atividade, o que é que eles acham em relação a isso, já que a gente não pode estar conversando nesse momento, vocês conversam com quem estiver próximo de vocês, certo? Então respondam aí a nossa primeira atividade, daqui a pouco a gente volta com a correção.